Ok, agora sim. Olá, Boa noite. olá, boa noite. Eu agora estou a olhar para si, parecemos mãe e filha. Ah, Este meu novo corte, parecemos mãe e filha. uma vez de máscara, não é? Pois é, isto de haver sempre de máscara. Obrigada a todos que estão a aderir e a entrar em linha. Eu gostaria, antes de mais, se calhar esperarmos um bocadinho. Não sei se quer que lhe trate por doutora Conceição ou só Conceição. Eu sei que não gosta de doutora, Só mas para pronto. estamos, Ok. estamos num nível de amizade. Ok, e sim, e este tipo de conversa, o sentido é mesmo sentirmos em casa ou então num café. É tipo uma conversa de café, ok? Não é formal. Sabe que eu ainda estou a dar os primeiros passos e então isto é tudo ainda muito novo para mim, mas devemos de chegar lá, aos pouquinhos, aos Para mim, pouquinhos. ainda é novo, confesso, é estranho. Mas então vou fazer uma pequena apresentação. A Conceição é uma das responsáveis, uma das coordenadoras da Porta Solidária. Para quem viu o vídeo na última semana, faz amanhã precisamente uma semana, eu apelei a todos aqueles que pudessem contribuir através de bens essenciais ou então através de donativos para a Porta Solidária. Nem toda a gente me conhece e nem sabem do que é que eu estou a falar, nem se a instituição é real ou não. A instituição é real, existe e apoia cada vez mais a pessoas carenciadas, não só a reformados, mas também às pessoas mais pobres. Com a questão da pandemia, houve um aumento significativo penso que antigamente era, antes do Covid, era 150 refeições diárias, correto? Sim, até o mês de março estávamos com uma média de 150, embora o projeto tenha sido criado para 30, 40 pessoas. Inicialmente. E nós agora estamos a dar refeições para 600 aproximadamente, correto? Sim, já passámos dos 600 vários dias. Sim, então, no fundo, aquilo que eu quero apelar é que a todos aqueles que consigam contribuir através de bens essenciais ou eu não sei que tipo de alimentos é que fazem mais falta, não sei se quero já deixar aqui uma dica para quem quiser ajudar. Podemos enquadrar um bocadinho o funcionamento para as pessoas perceberem como é que os alimentos são doados e o funcionamento da Porta Solidária desde o mês de março, com a pandemia, teve que se alterar bastante. Voltando um bocadinho atrás, a Porta Solidária está quase a fazer 12 anos, está na adolescência. Abriu no contexto de uma outra crise, que foi a de 2008, 2009, para responder às pessoas que tinham fome e que nos vinham bater à porta da igreja e pedir ajuda, e manteve-se com uma frequência que ultrapassou a nossa primeira expectativa e que rondou os 150 pessoas por dia. Atualmente, desde o mês de março, desde o primeiro confinamento, houve uma explosão de pedidos e, de facto, nós tivemos que adaptar todos os procedimentos. Tivemos que passar a servir em takeaway, tivemos que servir de máscara, tivemos que usar embalagens de plástico, apesar de não gostarmos muito da ideia, e então estamos a servir a todas as pessoas que venham à Porta Solidária uma refeição que é composta por uma parte de alimentos frios, sandes, iogurtes, peças de fruta, e uma parte quente que é composta por sopa e um prato de peixe, de carne. Portanto, todos os alimentos que sirvam para fazer sopa, toda a espécie de legumes, batatas, etc. Todos os alimentos que deem para fazer um prato de carne ou de peixe, como massas e a dita carne ou dito peixe, e também tudo aquilo que dê para meter dentro de um pão e fazer sandes, e a fruta.
Tudo isto é muito bem-vindo, tudo isto é emprego diretamente nas pessoas que têm fome e, portanto, é algo que é imprescindível. Se não tivermos donativos, temos que fechar a porta e isso não queremos. Qual é que tem sido a receptividade atualmente neste tempo de Covid? Tem havido mais ajuda, mais contribuintes a participar? Sente que existe uma consciência por parte das pessoas de que de facto vivemos tempos bastante complicados? Sim, eu acho que toda a gente que pode e que sabe deste projeto tem ficado bastante desperta e bastante tocada por este serviço e nós temos visto milagres de generosidade todos os dias. Então, por parte, sobretudo, de pessoas particulares, por parte de famílias, mas também de algumas empresas. No primeiro confinamento, porque alguns serviços, daqueles que servem habitualmente nas carrinhas na rua, tiveram que fechar os seus préstimos, vieram-nos trazer também aquilo que levariam para a rua. E, portanto, tem havido um apelo constante, porque há dias, como por exemplo ontem de manhã, que íamos fazer as sandes e não havia pão suficiente, de repente aparece muita coisa, muito mais do que estávamos à espera e, portanto, nós vemos os milagres acontecerem todos os dias. Era isso que eu ia dizer, quase como uma ajuda divina. Para quem acredita sim, parece mesmo que alguém lá em cima está com muita atenção e não quer que haja esta fome tão grande. Claro que quem está lá em cima tem que servir das nossas mãos, das nossas carteiras, do nosso trabalho e depois as coisas acontecem. Os milagres acontecem. Sim, sim. Eu também sou daquelas que acredita, por isso às vezes quando nós achamos que só brilha, que só existe o sol, começa a chover, não é? Exatamente. Porque para precisamos quer do sol, quer da chuva. Exatamente, olha, e agora a chuva até deu muito jeito para o confinamento. Mesmo. Queria fazer outra questão, que é que género de pessoas começaram a surgir devido a esta crise pandémica na procura de bens alimentares, na procura da sopa? É assim, nós temos um grupo de pessoas que já vem quase que do princípio da Porta Solidária, que nós já conhecemos há bastante tempo, e que era constituído sobretudo por pessoas da rua, moradores de rua, por pessoas idosas que vivem sozinhas e que não têm qualquer tipo de apoio, e essas pessoas continuaram a vir no tempo de crise. Só que a partir de março deparámos com um género de população totalmente diferente. Começaram a aparecer pessoas aparentemente bem vestidas, pessoas que deixavam revelar em algumas palavras, por vezes, que tinham tido uma vida, ou que estavam até esse momento com uma vida muito organizada, com profissões liberais, como por exemplo dentistas, como por exemplo fisioterapeutas, que de repente ficaram sem trabalho, com necessidade de pagar empréstimos de casas, de consultórios, e que portanto tinham que escolher, ou ficavam sem a casa ou ficavam sem comer. Sim, sim. E sabendo que havia ali aquele sítio onde podiam comer uma refeição quente, e para muita gente é a única refeição do dia, temos a certeza disso, então essas pessoas começaram a engrossar a fila das pessoas que vêm a receber ali a refeição. São pessoas que geralmente não querem ser identificadas como tal, que não gostam de dar a cara e que se sentem bastante mais confortáveis com a máscara. Sim, sim, isso é uma coisa que eu já reparei, que há pessoas que chegam lá, pegam e andam. Exatamente. Sente-se essa vergonha, não é vergonha nenhuma, mas sente-se de certa forma como quem eu antes não vinha aqui e agora tenho que estar a pedir esmola. E isso sente essa vergonha que de certa forma a máscara acaba por ajudar.
Exatamente. E nós sentimos isso e, aliás, vimos isso também numa entrevista muito recente que um jornal fez. Nós pedimos sempre aos meios de comunicação social que não entrevistem as pessoas e que não invadam, não revelem as faces, não. Mas houve um jornal que na semana passada conseguiu entrevistar, já um bocadinho fora de portas, uma senhora que disse precisamente que não queria dizer o nome, que não queria revelar a cara, porque se as amigas soubessem que ela estava em situação de ter que pedir alimentação. Portanto, é esse tipo de pessoas que de facto não querem ser identificadas, e depois temos outros que já são amigos de longa data, que conversam, que falam dos seus animais de companhia, que falam do seu clube, que falam de muita coisa. Eu queria lhe fazer também outra questão. Sente que existem pessoas daquelas antigas que antes iam lá só para comer, que sentem falta de atenção. Isto porquê? Porque uma coisa é estar na rua, receber uma esmola, receber um donativo, e há uma coisa que nós muitas vezes esquecemos, que para além da fome material, depois existe a fome espiritual, emocional até, que muitas vezes, que agora neste tempo acaba por ser completamente esquecida. Não é esquecida, mas é muito dificultada. Repara, quando nós até março servíamos dentro das nossas refeições, dentro das nossas instalações, as refeições às pessoas sentadas à mesa, tinham aí um pretexto e uma oportunidade de conversar. Sentia-se que muita gente, além da refeição e da sopa, vinha procurar um interlocutor, alguém que as ouvisse. Essa dimensão foi brutalmente reduzida com o takeaway, embora nós peçamos às pessoas que dão mais a cara, às que estão nas portas, a entregar diretamente os alimentos, porque há outras que estão lá dentro na cozinha, que estão a preparar as coisas na retaguarda e que são tão importantes umas como as outras. Mas as pessoas que estão em contacto direto com quem vem buscar a comida, nós pedimos sempre que, se notarem que alguém quer falar, que se alguém disser que tem um problema e que quer pedir mais qualquer coisa além dos alimentos, que vá por outra porta e alguém responsável vai falar com ele. Esse atendimento individual, não ser ali no meio da confusão, ser individualizado, que nos tem permitido detectar algumas situações, contactar outras instituições que podem dar outro tipo de apoio que nós não podemos, nomeadamente temos uma boa colaboração com a Cáritas e, portanto, casas, alojamento temporário, não é? Para aqueles que o procuram, roupa, outro tipo de subsídios, outro tipo de ajuda, saber a quem se devem dirigir para pedir ajuda, nós procuramos identificar essas pessoas. Nem sempre conseguimos, por causa daquilo que dizíamos há pouquinho, muitos têm os problemas e não querem falar deles. Nós ficámos muito chocados na semana passada por saber que um dos nossos utentes, eu não gosto da palavra utentes, é muito fria, um daqueles que vinha buscar a sua refeição já há algum tempo à Porta Solidária, foi encontrado morto sozinho na rua. Contactaram-nos, perguntaram-nos se tínhamos memória dele ou de quando ele teria vindo a última vez, e de facto alguns voluntários nossos, dos que estão nas portas, conheciam-no. Conheciam-no pelo seu clube de futebol, porque ele vinha sempre devidamente equipado e identificado, falava disso, mas nunca falou de outras coisas. E, portanto, o facto de ele ter morrido sozinho é algo que nos interpela se podíamos ter feito qualquer coisa mais. Mas reconhecemos que não tivemos essa oportunidade, esse ensejo de fazer mais e, segundo sabemos, foi por doença mesmo que ele morreu. Mas é isso que nós não queríamos, é que se alguém tivesse um problema, não fosse escutado. E nós estamos ali também para ser ouvidos. Senão... Eu acho que acaba por ser uma troca. Eu acho que acaba por ser uma troca, porque nós aprendemos muito também com eles. Agora eu vou só
só contar uma pequena história que eu não sei se partilhei consigo. Recorda-se de um senhor que comia por sonda, um senhor muito magrinho. Sei. E é engraçado porque nós às vezes acabamos por criar uma empatia muito grande e não sabemos explicar porquê. E aquele senhor eu achei sempre muito querido, muito educado, e provavelmente foi a última vez que eu o vi, e provavelmente deve ter sido as últimas vezes que ele foi lá à Porta Solidária, em que eu perguntei, então, como é que está? Eu já não o via já há algum tempo, e as palavras dele, eu nunca me esquecer desta frase, porque de facto marcou-me, e acabo por transmitir para todos. Ele disse-me assim, um abraço cura muita coisa. Quase como em modo de despedida, e no fundo para alertar, nós neste momento vivemos em tempos difíceis, onde o contacto físico é muito complicado, mas que às vezes podemos estar atentos e o abraço não precisa de ser o abraço no sentido do toque, mas sim às vezes através de uma palavra, através de um conforto, através de alguém nos escutar, nos ouvir, e é um bocadinho isto que eu pretendo fazer, e por isso para mim é um privilégio tê-la aqui como convidada, porque até pode só ter tocado uma pessoa, mas eu acho que o nosso dever é esse mesmo, a nossa missão é essa mesma, é tentar sensibilizar para que as pessoas percebam que nós somos humanos e que não é só a parte, o alimento, não é só o pão físico, mas também o pão emocional. E nós muitas vezes esquecemos disso, porque vivemos sempre a 1000 à hora e acabamos por deixar esquecido esse lado que também temos que alimentar. Exatamente, sobretudo os idosos estão muito sozinhos e há muita gente a viver sozinha na cidade do Porto e na nossa zona ali do Marquês também. Portanto, essas pessoas, o serem lembradas, é difícil em 600 pessoas, mas se soubermos o nome de alguém, ser reconhecido pelo nome, é muito importante. E nós, de alguns, sabemos o nome, e dizemos boa noite X ou Y, e isso é importante, porque sentem que são pessoas, e de facto é esse sentido de fraternidade que nós tentamos pôr ali em prática, com muitas ajudas, porque os heróis são aqueles que trazem para ali os donativos, os heróis são aqueles que vão às confeitarias buscar os restos, as sobras, são tantas pessoas, tantas que colaboram. Esta semana, por exemplo, recebemos um pequeno donativo que veio dos Estados Unidos, alguém que tinha estado aqui no Porto e que ficou tocado pela fome no Porto e perguntou quem fazia alguma coisa. E então esse donativo veio do lado de longe, por alguém que também tem um coração que se compadece dos outros, porque no fundo somos todos irmãos, de um lado, do outro do oceano, na pobreza ou na riqueza. Todos nós podemos também estar do outro lado um dia. Não esquecer. E, portanto, para nós e, sobretudo, para quem é crente, essa fraternidade é uma coisa muito real. Oh, Conceição, acha que neste tempo de pandemia a empatia acabou por... as pessoas ficaram mais egoístas, ou acha que a empatia foi uma coisa que a crise acabou por alertar e que as pessoas ficassem mais dispostas a ajudar? Sente isso? Eu acho que houve um grande movimento de generosidade. Não quer dizer que não haja também um movimento contrário, não é? De pessoas que se fecham sobre si mesmos, na sua redoma, de facto eu não quero saber o que se passa lá fora, eu já nem quero ouvir a televisão, eu quero ficar cá no meu cantinho. Mas não é a reação habitual do povo português. O povo português, sempre que há qualquer calamidade, mesmo lá de fora, mobiliza-se. Pode não se mobilizar pela política, pode não se mobilizar por outras causas, mas ainda tem um coração muito sensível e, de facto, o testemunho da Porta Solidária é esse, é que nós só funcionamos com trabalho voluntário e com bens doados. E para já,
não estamos a mandar ninguém embora, não é? Quando começaram a vir 200, nós, ai Jesus, 200, 300, não pode ser, não vamos aguentar. E tem aparecido o necessário para acudir a essas fomes todas. Por isso, nós gostávamos muito de fechar a porta solidária, mas era por não haver ninguém com fome. Claro, claro que sim. Qual é que foi assim, a história que a chocou mais? Qual é que foi a história que mexeu consigo que naquela noite, quando se foi deitar, não conseguiu dormir? Olha, já escutei ali algumas, porque precisamente uma das minhas missões é ir falar com essas pessoas que querem ser ouvidas e, portanto, já houve diversas situações que me tocaram profundamente e que me fizeram agir para além da porta solidária como pessoa, e que foi uma situação de uma família com um bebê que não tinha sequer, o bebê recém-nascido, tinha acabado, nós recolhemos algumas roupas e algumas coisas para oferecer o enxoval à criança, e depois ele telefona-me um dia à noite a dizer estou sem aquecimento, foi daqueles dias muito frios, não tenho um aquecedor, não tenho nada, o bebê está cheio de frio, não é? E ele tinha o meu telefone porque eu lhe o dei, uma vez que ele se tinha pedido ajuda. Portanto, saber que havia na noite fria um bebê recordou-me uma história que se passou há 2000 anos e que, portanto, também tocou cá dentro qualquer coisa em mim, porque este Natal foi diferente, mas foi Natal. Eu não sei se era isto que estava mais ou menos à espera. Está a correr bem para já. Aquilo que me tem perguntado. Sabe como estou a dizer, isto é os primeiros passos. Sente que está a fazer a sua missão? Assim, eu acho que nós ao longo da vida vamos descobrindo diversas missões, não é? E esta minha na Porta Solidária é relativamente recente, porque só a assumi com o início da pandemia. Comparando com os 12 anos que a Porta Solidária já tem, é muito pouco. Porque, de facto, o que aconteceu é que quando a paróquia a que eu pertenço e em que eu me empenho abriu este projeto, eu tinha a minha mãe com Alzheimer a meu cargo e em minha casa. Por isso, achei que a minha missão era tratar dela e tratei dela até ao fim. O facto de ela já não estar, o facto dos meus filhos estarem crescidos e até já 3 deles estarem no estrangeiro, deixou-me um espaço de manobra e de liberdade que me permitiu empenhar-me neste projeto quando foi preciso. E foi preciso porque, de repente, com a pandemia, as pessoas que estavam lá e que já tinham uma determinada idade se tiveram que recolher. E, de repente, de um dia para o outro, não havia voluntários. E pronto. E eu fui para lá e até hoje lá estou, com todos os cuidados que se tem que ter, com o risco que se assume também nestas situações, mas eu não conseguia assobiar para o lado quando na igreja que eu frequento e onde vou rezar, muitas vezes via aquela fila de pessoas. Nós, numa igreja, não podemos ter a porta só aberta para rezar, temos que ter a porta aberta para as pessoas. Sente que houve uma retração de voluntários, isto é, com esta questão da pandemia, que ficaram com receio de poderem ajudar por estarem em contacto com pessoas mais fragilizadas e que estão mais expostas, por exemplo, na rua? Sim, olha, em março houve a equipa quase toda que estava na Porta Solidária, sendo que muita gente estava na casa dos 70, portanto pessoas que já tinham a sua reforma e que iam para ali no final do dia servir a sopa. Claro que essas pessoas, sim, essas pessoas disseram com toda a sinceridade, não nos sentimos bem, sentimos em risco, ainda não sabemos que doença é esta, portanto nós vamos para casa. Agora, com o princípio deste segundo confinamento, há de novo alguma faixa de pessoas que estão a ser pressionadas, nomeadamente pelos filhos,
a dizer, mãe, vai para casa, mãe, não te exponhas, não é? Pronto. Mas também temos, graças a Deus, como tu, muita gente nova, que, portanto, tem de facto um grau de risco menor. Temos alunos universitários, temos gente maravilhosa, os nossos voluntários 5 estrelas, que fazem com que aquele serviço funcione, porque de facto só com muita gente é que aquilo pode dar aquela resposta. Sim, a Conceição está a dar a cara, mas de facto é uma equipa enorme. Nós não nos podemos esquecer que não é só quem está à porta, é quem prepara os kits, é quem está na cozinha, é também quem contribui. É quem à noite... Quem à noite vai às confeitarias depois do fecho, não é? Para buscar as coisas e traz nos seus carros, já depois de nós termos encerrado a porta e vai lá pôr as coisas. São 3 turnos a funcionar por dia. Portanto, é quase o dia inteiro a trabalhar para entregar aquelas refeições. Há uma equipa que trabalha das 10 ao meio-dia, preparar as sandes. Depois há outra equipa que prepara os iogurtes, tira-os do frio, a fruta e faz outro saco com os bolos que vêm das confeitarias também. E depois há a equipa que a partir das 3 da tarde começa a cozinhar. E os tachos para cozinhar, tu já os viste, são muito grandes. É verdade. Muito tachos de regime. Para fazer uma refeição para 600 pessoas. É um bocadinho mais do que na nossa casa. É, sem dúvida, sem dúvida. O que é que pretende no futuro que a Porta Solidária abranja? Acredita que, por exemplo, porque não num lar, para dar apoio a todos aqueles que vivem na rua, ou não? No futuro. Eu acho que esse projeto tem que ser assumido por quem de direito, ou seja, tu e todas as pessoas pagas certamente os teus impostos e esses impostos seriam expectavelmente destinados a ajudar as pessoas que precisam mais. Não é? Quem tem devia pôr ou entregar ou confiar ao Estado para que depois o Estado pudesse colmatar as dificuldades de quem não tem. Portanto, quer o Estado, quer as autarquias têm as suas responsabilidades e nós temos um papel supletivo e, portanto, não temos nem instalações, nem capacidade económica para assumir um projeto residencial, por exemplo, para os sem-abrigo. Colaboramos, a nossa paróquia está... é um membro de direito do NEPISA, que é, de facto, a entidade que coordena todas as organizações que trabalham nesta área, quer no setor alimentar, quer no residencial, quer na assistência social, e, de facto, aquilo que se pretende é que cada um assuma de forma complementar as suas responsabilidades. E se todos dermos um bocadinho, o mundo fica melhor. Mas nós, Porta Solidária, não vamos resolver o problema dos sem-abrigo no Porto, não vamos resolver a totalidade das carências económicas do Porto. A nossa comunidade, como paróquia, é uma paróquia pobre. É uma paróquia do centro do Porto e o centro do Porto, como sabes, está muito despovoado, está muito envelhecido, está com muita habitação que ficou vazia, destinada ao turismo de habitação e que agora estão vazias mesmo e, portanto, como paróquia, é uma paróquia pobre, cheia de dificuldades económicas, que se tenha movimentado em refeições no ano passado um valor muito aproximado a €500 mil. Se fizermos um cálculo a 4 euros por refeição, que não é nada, às vezes é bastante mais, teríamos no ano passado dispensado ali àquela porta €500 mil, que não são nossos, são de quem nos deu para que nós dessemos. E, portanto, tudo isto foi feito sem dinheiro da paróquia, que o não tem, feito com a conjugação de boas vontades de pessoas que são crentes e que não são crentes.
é maravilhoso trabalhar ali com pessoas que até pertencem a outras confissões religiosas, pessoas que não têm fé em coisíssima nenhuma, mas que podem colaborar nesse sentido da fraternidade. E isto... Mas eu acho que a bondade não tem religião, não é? O ajudar não tem rosto. O coração é, de facto, algo que nos torna muito semelhantes uns aos outros e, portanto, é isso que nós estamos ali todos a trabalhar com o coração. E só tem sentido isso, se for com o coração que estamos ali. Não é por vencimentos no fim do mês, não é por mais nada, é só porque, de facto, achamos que aquelas pessoas precisam de nós. E que, ao fim do dia... se nós nos deitarmos a pensar que a vida de alguém ficou um bocadinho melhor, porque nós estivemos a fazer maçantes, ou porque nós estivemos a enrolar os sacos de plástico para proporcionar-lhes essa comida, é bom sentir que se fez isso, porque é isso que nos faz humanos. Viver sem servir não tem sentido, acho eu. Então, de que forma é que apelaria a todos que estão a ver-nos para poderem ajudar a Porta Solidária? Onde, cada um? Como, quando, como voluntários, porque não? Eu acho que a experiência do voluntariado é de facto algo que é muito tocante na vida de cada um, que nos faz questionar aquilo que ou que são os nossos valores, as nossas prioridades. Se é mais importante ficar em casa a ver o Big Brother ou se é mais importante dispensar algum tempo para ajudar outras pessoas. E, portanto, os voluntários são sempre bem-vindos. Pedimos só que contactem previamente a paróquia, porque neste tempo de pandemia não podemos estar ao monte. Temos que enquadrar os voluntários no espaço que temos para que mantenha algum distanciamento, alguma precaução e, portanto, com o contacto com a paróquia, a indicação da sua disponibilidade. Eu tenho disponibilidade para o turno da manhã, para o turno do princípio da tarde, para o turno do fim da tarde, ou então com donativos em géneros, naquilo que entendam, sabendo que tudo o que nos dão vai parar a quem precisa. Eu tinha uma questão para lhe colocar, que é a situação, por exemplo, do vestuário. Quem quiser contribuir com cobertores, com roupa agora quente, porque este ano é um ano atípico, sobretudo muito frio, muito frio. Como é a Porta Solidária tem uma forma de distribuir também esses bens, ou é só os bens alimentares? Olha, a Porta Solidária é uma das valências que funcionam no nosso centro social, e o nosso centro social tem outras valências, entre as quais uma sala de atendimento social. A sala de atendimento social funciona também já há bastantes anos e servia para distribuir roupa a quem precisa, auxiliar na compra de medicamentos, porque também são muitos os que se dirigem a nós com a receita do médico: eu não tenho dinheiro para comprar este medicamento, e coisas tão simples como preencher impressos para a Segurança Social e coisas assim. E essa sala teve que interromper o seu funcionamento no início deste primeiro confinamento, por causa da pandemia, até porque nós recebemos indicações da DGS por causa das roupas, de não circularmos com roupas, porque poderiam ser um veículo de transmissão do vírus. E, portanto, as nossas instalações eram umas instalações sem ventilação e, portanto, nós canalizámos então todo o nosso esforço para a Porta Solidária e para a alimentação.
O nosso projeto é reabrir essa sala o mais rapidamente que possamos. Estamos a reorganizá-la e sabemos agora que não é assim preciso tanto cuidado com a roupa ou durante tanto tempo, é preciso algum cuidado e durante alguns dias de quarentena, mas não é preciso assim tanto como isso. Estamos a redigir os procedimentos, porque, por exemplo, as roupas não podem ser experimentadas pelas pessoas, mas muito brevemente a nossa sala de atendimento social vai reabrir com essa valência. Não fomos só nós, foram todas as instituições que distribuíam roupa aqui na cidade do Porto, nomeadamente a Cáritas, que receberam as mesmas instruções, mas estamos em crer que muito rapidamente vamos poder abrir essa sala. E, entretanto, pronto, pessoalmente, e quando eles pedem alguma coisa e cobertores, as coisas têm-se conseguido arranjar. Eu faço esta questão porque foi uma situação que eu deparei-me agora, ainda há dias, nas estações de metro. Quando houve esta vaga de frio, percebi que havia 2 ou 3 polos na cidade do Porto onde ficavam os desalojados, porque de facto as temperaturas iam abaixo de zero. Foi o plano de emergência da Câmara. Foi coordenado pela Câmara do Porto, na Avenida dos Aliados, e eles podiam pernoitar ali e era-lhes dado também alimentos quentes e cobertores, mas já terminou. Pois, e eu vi que, pelo menos naqueles dias mais frios, vi isso e tinha por acaso ficado com onde é que eu posso entregar, por exemplo, um cobertor. Mas isso então é um projeto que é da Câmara. Todas as instituições que estão ligadas ao Distrito do Porto. Olha, assim, esse projeto da Câmara é muito pontual, é nas vagas de frio. Ok. E, portanto, já encerrou no domingo passado. Veio a chuva, foi-se o frio, dizem eles, e, portanto, já não era preciso. Portanto, são planos de contingência para essas situações pontuais. A nível de entrega de cobertores, nós costumamos fazê-lo e voltaremos a fazê-lo e haverá outras instituições que também trabalham na rua e que também costumam ter essa entrega de roupas. É preciso sempre ter muita atenção porque ainda na semana passada eu li alguns na internet de uma iniciativa, de um pedido que se dizia ter provindo do Hospital de Santarém a pedir cobertores. E as pessoas juntaram centenas de cobertores, levaram ao hospital e não era verdade. Portanto, há que ter alguma cautela com essas campanhas e, de facto, pronto, entregar a instituições que sejam credíveis e que estejam a receber. A Cáritas é uma instituição credível e está já a distribuir roupa também. A minha razão também para a qual eu a convidei, no fundo, foi também para as pessoas ficarem a perceber um bocadinho como é que funciona a Porta Solidária e que, de facto, é um projeto credível, é uma organização que existe, que precisa de apoio, que precisa de ajuda de todos nós e, por muito pouco que possamos fazer, acho que temos que fazer esta questão, e se fosse eu? Exatamente. Ou como dizia a Madre Teresa de Calcutá, o mar é muito grande e eu sou só uma gota, mas sem essa gota ficava mais pequeno. Exatamente. Então é mesmo isso, o apelo é mesmo esse. Se todos nós formos uma gota e pudermos contribuir, com certeza que, pronto, em vez de um oceano, conseguimos, pronto, uma onda. Uma onda de solidariedade. Um lago. Deixa-me cá aqui controlar a hora, mais 5 minutos e eu já a dispenso. Há uma coisa que é muito interessante que tem a ver com as pessoas que, voltando um bocadinho à conversa que já ficou para trás, as pessoas que se cruzam lá,
com histórias muitas vezes, como é que eu vou lhe explicar? Há muitas que são completamente desligadas, frias até. E a minha questão às vezes é como é que não existe, eles que estão do outro lado não conseguem perceber que também existe um esforço das pessoas que estão a servir, entre aspas. Maria, repara que entre as pessoas que frequentam a Porta Solidária há pessoas com histórias de vida extraordinariamente difíceis. Nós não podemos julgar ninguém, mas há pessoas que têm problemas graves de alcoolismo, problemas graves de droga, problemas graves de violência doméstica, de solidão. Como é que eu ou tu seríamos se nós tivéssemos vivido nessas circunstâncias, se tivéssemos tido uma infância marcada por dramas muito pesados? Essas pessoas, de certa maneira, deixaram de acreditar na bondade humana, deixaram de acreditar que há pessoas que estejam a trabalhar desinteressadamente. Nós ali à porta já ouvimos muitas coisas, nomeadamente já ouvimos dizer, pois, vocês estão aí a ganhar mais de 1000 euros por mês. Sim. Pronto. Conceição, isso sabe que isso também não é só um estigma, tem a ver muito com outro tipo de instituições e que de facto isso é verdade. É verdade. Eu recordo uma vez ter ouvido na televisão que a Maria Barroso ganhava 5.000 euros como sendo presidente, penso que era da Cruz Vermelha. Por isso, depois é óbvio que existe uma generalização por parte de todas as instituições. Por isso... E muita gente sabe que nós somos subsidiados pela Câmara, que somos funcionários da Câmara ou da Segurança Social e que, portanto, estamos ali como funcionários. E, portanto, às vezes exigem, reclamam, tratam com maus modos, mas quem está ali sabe que de facto a confusão está na cabeça dessas pessoas e que de facto há na nossa sociedade exemplos tristemente concretos de instituições que recebem dinheiro e não aplicam para os fins devidos, pessoas que usam em benefício próprio aquilo que devia ser dos pobres e isso é uma coisa com que temos que lutar, com que temos que mesmo apontar o dedo. Não pode ser. O dinheiro dos pobres é deles, é para eles e nós não podemos tocar neles. Roubar os pobres é de facto o crime mais grave que há. E portanto nós compreendemos que há pessoas ali que têm histórias muito difíceis e que portanto não nos espanta que tratem assim, que às vezes me insultem com palavrões um bocadinho difíceis de engolir, mas perante os quais nós temos que reagir com serenidade, porque a nossa vida com certeza foi mais fácil que a deles. Sim, mas eu acho que isso aí já passa por um bocadinho às vezes de questão de sensibilidade emocional e que nem toda a gente tem. Porque nós não precisamos ser todos amargos, todos nós temos histórias que nem toda a gente teve uma vida ou tem uma vida fácil e cabe-nos a nós, pelo menos esta é a minha forma de ver as coisas, cabe-nos a nós mudar isso. Lá porque eu recebi um puxão de orelhas não significa que eu também o vá fazer a seguir. Claro. E nós temos ali pobres super educados, temos aqueles que nunca deixam de dizer obrigada pelo vosso serviço. É verdade, é verdade. A vossa comidinha é tão boa, ouvimos isso também muitas vezes, e isso consola um bocadinho o nosso coração. Eu acho que muito, porque eles às vezes vão levantar e dizem muito obrigada e nota-se essa sinceridade nas palavras, obrigada por me terem ajudado, é engraçado e nós não somos obrigados a nada. Somos voluntários. Só somos voluntários. Sim, é mesmo.
É isso. Eu concordo consigo, é gratificante quando temos esse feedback. É gratificante porque nós vemos que eles ficam contentes com isso, não é? Porque foi um raio de sol que naquele momento tocou o coração deles, não é? No meio de uma vida que pode ser muito triste, eles viram naquele momento que há alguém que está a trabalhar para eles. Sim. E que eles são importantes para quem está ali, sair da sua casa, sair do seu conforto, apanhar chuva ou apanhar frio, para estar ali por eles, e só por eles. Mas por isso é que ainda existe essa sensibilidade por parte de algumas pessoas. Por isso é que nós não precisamos de ser todos amargos, independentemente das dificuldades que cada um tenha. Exatamente, não é responder à amargura dos que o são com outra amargura, não é? Ou com os pés, não. Nós temos que os tratar, não é os fregueses que têm sempre razão, é os nossos queridos amigos que vêm buscar a comida, são a razão de ser de estarmos ali. Portanto, são muito importantes. Bom, vou-lhe agora só pedir que faça um apelo, quase como modo de conclusão, para terminarmos aqui o nosso diálogo, que foi tão gratificante. Adorei, passou tão rápido e supostamente eu tinha dito aproximadamente meia hora, 45 minutos e no abrir e fechado olho já passou quase uma hora. Isto é como as cerejas, não é? As conversas. Então, duas mulheres a conversar. E não estamos a fazer tricô. Não. Olha, Marina, então aquilo que eu peço a todos os teus amigos e teus conhecidos que estejam a escutar é que não só ajudem a Porta Solidária, como falem dela a outras pessoas que possam ajudar também. Que quando tiverem excedentes em casa, quem tenha quintas, quem tenha quintais, que sobre uma abóbora, que sobre umas peças de fruta, que se lembre de quem não tem esses mimos, essas coisas, que nos venha trazer tudo o que trazem ali à porta é bem-vindo e tudo vai contribuir para que alguém tenha um dia melhor. E para muita gente, acreditem, é mesmo a única refeição. Houve uma voluntária nossa que viu um dos nossos utentes sentado à noite na entrada de um prédio com a língua dentro da tacinha de plástico onde nós servimos a sopa. Ele estava a lambê-la até ao fim. É fome. Perguntam-nos muitas vezes, as pessoas vão lá porque não querem cozinhar em casa. Não é? Não damos lagosta, não damos caviar. É uma sopinha, é um pratinho de massa com um bocadinho de carne, qualquer coisa simples que aconchega, mas que para muita gente é mesmo a única refeição. Por isso, ajudem no que puderem, passem palavra, venham ver, venham visitar, mandem um mail a dizer que têm disponibilidade e são sempre bem-vindos. Já agora a morada ou a localização para que as pessoas saibam mais ou menos onde fica. A Porta Solidária funciona nas traseiras da Igreja da Senhora da Conceição, que fica no Marquês. Também, para quem não souber, vou dar um pormenor turístico. A torre da nossa igreja é o miradouro mais alto da cidade do Porto. Portanto, é visitável. E, portanto, como a igreja está numa parte alta da cidade, fica bastante mais alta que a Torre dos Clérigos. E, portanto, chegando à Praça do Marquês, vêem a igreja, contornam a igreja, a Porta Solidária fica atrás, no edifício que está mesmo por trás da igreja. E aí podem entregar os vossos donativos, podem vir trabalhar. Se quiserem, o mail da paróquia para qualquer contacto é Senhora Conceição, sem cedilha e sem acento, @gmail.com. Também podem ver o Facebook da Porta Solidária, quem tiver página,
também podem ver a página da paróquia, que também tem lá o NIB e essas coisas todas, que são números muito complicados, não sei de cor. Muito obrigada, uma vez mais. Amanhã vamos estar juntas na linha da frente, que é uma linha diferente, mas pronto, mas de ajuda a quem mais precisa. Máscara, não é? Exato. E pronto, e agora amanhã já não lhe posso chamar de mãe, porque com a máscara já ficamos diferentes. Muito obrigada, mesmo de coração. Acho que é para isto que servem as redes sociais, para tentarmos divulgar, para tentar ajudar, para tentar chegar a alguém. É isso mesmo, nós somos uma gota e se todos participarmos, já não digo o oceano, mas pelo menos o lago, pronto, e acho que temos que tentar perceber qual é a nossa missão aqui. E eu acho que a nossa missão é fazer e praticar o bem. Por isso, um bem-aja a todos. Muita saúde, muita esperança e vemo-nos daqui a 15 dias com outros convidados. Um grande beijinho, Conceição, muito obrigada. Aqui, Maria, e vamos deixar o mundo melhor. Sim, é isso. Um bocadinho a cada um. É tudo bem mais fácil. É tudo bem mais fácil. Beijinho, bem-aja. Adeus. Até daqui a 15 dias. Adeus. Obrigada.